Você acaba de acionar o canal Moisés Cândido MCC Vídeos. E, começando hoje, vamos falar um pouquinho sobre judaísmo. Judaísmo é uma das 3 principais religiões monoteístas do mundo. A crença considerada como religião, filosofia e modo de vida é a mais antiga tradição religiosa do mundo que prega a existência de um único Deus. Apesar de ser a religião do monoteísmo mais antiga, é a que possui o menor número de adeptos. A diferença entre judeus e os cristãos é que os cristãos acreditam que Jesus é o Messias. Ele já veio e um dia voltará. Os judeus reconhecem que Jesus foi um rabino que disseminou uma mensagem muito positiva de amor e respeito ao próximo, mas não o consideram como Messias. Para eles, o Messias ainda não chegou. As principais características crença do judaísmo é monoteísta, ou seja, acredita em apenas um Deus, que é denominado como Criador do Universo e das leis divinas, e segue os 10 mandamentos e outras leis que constam em seus textos sagrados, enviadas por Deus aos profetas como Abraão e Moisés. Principais características e tradições do judaísmo é uma religião não missionária, ou seja, não procuram converter as pessoas. Isso se deriva da crença antiga dos hebreus, que se consideram o povo escolhido por Deus. Os judeus comemoram a Páscoa como a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A base da religião judaica está na obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos livros sagrados, uma vez que para eles isso é fazer a vontade de Deus e demonstrar respeito e amor pelo Criador. O judaísmo é a religião monoteísta que possui o menor número de adeptos no mundo, cerca de 12 a 15 milhões. Assim, judaísmo e cristianismo, antes de serem entidades mutuamente excludentes, comporiam um sistema circulatório, no qual prática e concepção seriam compartilhadas em maior ou menor grau, podendo mover-se livremente em todas as direções. A semelhança entre judaísmo e cristianismo, ambos as religiões que veremos hoje remontam de anos atrás, tendo entre suas diferenças a conduta quanto à sua prática, porém, entre elas há muita semelhança, até mais do que outras religiões. Isso porque ambos acreditam e seguem apenas um único Deus, ou seja, são monoteístas, o qual é considerado justo, punitivo. Os costumes do judaísmo, em algumas regiões brasileiras, certos costumes judaicos podem ser identificados, tais como o descanso no sábado, o sabate, a circuncisão de filhos, fazem a higiene da casa na sexta-feira, banhar e amortalhar um defunto e celebrar as datas judaicas. O judaísmo é considerado uma religião abraâmica. As esposas devem respeitar os maridos e sempre ser amáveis com eles de sua parte. Os maridos devem honrar as suas esposas mais do que a si próprio. O maior pecado no judaísmo é a idolatria. O conhecimento místico do judaísmo é reunido na Cabalá. O judaísmo considera judeu todos que nasceram de mãe judia, além dos que foram convertidos. Jeová é uma das transliterações para a língua portuguesa, além de Javé, Lehová, Javé ou até Yahvé, do tetragrama Yahvé. Ou seja, a designação das 4 consoantes que compõem o nome de Deus em hebraico. Tanakh. Tanakh é um acronismo utilizado dentre os judeus para denominar seu conjunto principal de livros sagrados, sendo mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia judaica. O conteúdo do Tanakh é equivalente ao Antigo Testamento cristão, porém com outra divisão. Para os judeus ortodoxos, o descanso deve ser absoluto, como no passado não se podia fazer logo aos sábados.
Hoje, eles não usam energia elétrica, é proibido, por exemplo, andar de carro, de elevador, acionar ou comandar qualquer equipamento eletrônico. Não é permitido também fazer os empregados trabalharem nos dias de sábado. Em 2010, a população judaica mundial foi estimada em 13,4 milhões, ou aproximadamente 0,2% da população mundial total. Cerca de 42% de todos os judeus residem em Israel e cerca de 42% residem nos Estados Unidos e Canadá, com a maioria restante na Europa. Os judeus podem ser divididos em 3 grupos. Alguns famosos que seguem o judaísmo no Brasil: Mateus Solano, Caco Ciocler, Luciano Huck, Débora Bloch, Dan Stuban, Luciano Safer, Silvio Santos, Marcos Mion, etc. São monoteístas e concebem Deus como a figura de um criador transcendente e a fonte da lei moral, e as características de suas narrativas sagradas partilham muito dos mesmos valores, histórias e lugares, embora muitas vezes presente com diferentes funções, perspectiva e significados. Aí foi um grauzinho para você aqui no Moisés Cândido sobre judaísmo. Se inscreve no canal, dá o seu like, aciona o sino. YouTube te avisa dos próximos vídeos. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.